Olá, eu me chamo Rodrigo Ayub e fique muito atento nesse vídeo, principalmente se você é uma daquelas pessoas que sofrem muito de hipertensão arterial, enxaqueca, câimbras musculares ou fraqueza muscular, insônia, problemas de prisão de ventre, obstipação intestinal, aqui em Portugal chamada também de constipação intestinal. Se você sofre muito dessas afecções, esse vídeo é para você. Então é assim, olha, eu estou aqui cercado de muito verde para explicar uma das coisas mais importantes que a natureza nos deu de presente e que muitas vezes a gente não aproveita, tá bem? Esse pigmento verde das plantas, tá? Ele é chamado de clorofila. A clorofila é essa molécula que existe nas plantas, nas algas, que dá essa coloração verde a esses seres vivos, né? E que essa coloração verde, inclusive, é porque esses seres eles absorvem muito da radiação eletromagnética do Sol, os pigmentos azul e o vermelho, essa parte da radiação eletromagnética do Sol, azul e vermelho, e refletem o verde. Então a gente tem essa cor verde, né, na natureza maravilhosa, e é dada pela clorofila. A clorofila é essa molécula que faz a fotossíntese das plantas. Fotossíntese é a transformação da energia do Sol em uma energia química e que faz o gás carbônico e a água serem transformados em carboidrato e oxigênio. Essa coisa espetacular feita pela natureza que transforma o gás carbônico em oxigênio para nossa utilização, ela é feita pelas plantas. E uma coisa muito interessante que as pessoas não sabem, o coração da clorofila, ou seja, a estrutura base, o átomo base de estruturação da clorofila é o magnésio. O magnésio, que é esse mineral que é fundamental para a nossa saúde, é imprescindível para a gente ter o nosso corpo otimizado, porque ativa mais de 300 reações químicas no nosso corpo. Ele é a base e é o coração da clorofila. Por isso que, para a gente otimizar a nossa saúde, é muito importante a gente fazer ingesta de alimentos que tenham clorofila. Tá bom? É o que eu falo muito, eu falo isso em outros vídeos, inclusive, que a gente não tem que fazer suplementação alimentar com cápsulas, etc. O médico pode até utilizar esse artifício, que não é a forma mais natural, não é a forma que foi dada pela natureza. Ele pode utilizar a suplementação com magnésio em algumas condições, numa fase inicial, que a pessoa tenha um problema, a gente detecte um problema e que seja por deficiência de magnésio. Como eu estou falando, pessoas, por exemplo, que têm hipertensão arterial, uma das causas mais frequentes de hipertensão arterial é a hipomagnesemia, a deficiência de magnésio no sangue. O magnésio, como eu já falei em outro vídeo, eu não sei se vocês viram um vídeo que eu gravei em estúdio, que eu falo muito sobre os efeitos do magnésio no nosso corpo e os principais problemas quando a gente tem deficiência de magnésio. Então, nesse vídeo eu explico o motivo pelo qual as pessoas têm muitos problemas relacionados com os vasos, por exemplo, hipertensão arterial, acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio, está muito relacionado com a vasoconstrição do vaso e com a diminuição do fluxo sanguíneo para aquela zona. E o magnésio é uma das substâncias mais importantes do nosso corpo que dá o relaxamento do vaso. Então ele faz o vaso relaxar da forma que o sangue pode circular com mais facilidade. Então muitas doenças relacionadas com deficiência de magnésio, elas podem ser facilmente revertidas se você, numa fase aguda, o médico pode utilizar a suplementação, mas numa fase de manutenção e numa fase de prevenção, as pessoas têm que se alimentar com a dádiva dada pela natureza, que é a clorofila e que existe nas plantas. Então, por exemplo, na alimentação, eu posso falar vários alimentos. Um dos alimentos que a gente mais sabe, porque desde criança eu vi, inclusive, um desenho animado que no Brasil chamava-se Popeye, aqui em Portugal falam-se que é Popeye, que é aquele marinheiro que ficava forte depois que ele comia espinafre. Pois é, então, aquilo dali é um ensinamento dado para as crianças de uma forma muito saudável. Eu adoro isso, porque muitas vezes eu vejo que a única informação que as crianças têm hoje é através de propagandas enganosas de cereais e de sumos de caixinha, que são lixos para a nossa saúde. Mas esse desenho não era interessante, porque o Popeye ele comia espinafre e ficava forte. E realmente o espinafre é uma das melhores fontes de magnésio dos legumes e verduras. Talvez seja a verdura que tem a maior concentração de magnésio.
em todos os alimentos, daqueles alimentos que eu falo, dos grupos de alimentos saudáveis para o nosso corpo, comidas mesmo, eu não estou falando de produtos alimentícios, que esses não têm magnésio, mas dos alimentos, em cada grupo você tem os principais alimentos que têm a concentração de magnésio, quase todos têm, mas por exemplo, como eu falei dos legumes, o espinafre, das frutas, a banana e o abacate, são frutas riquíssimas em magnésio, só tem que ter cuidado principalmente na banana por causa do excesso de açúcar, de frutose, né? Mas são fontes de magnésio. Nas sementes, a semente de abóbora talvez seja uma das maiores fontes de magnésio da natureza, tem uma concentração altíssima de magnésio. Se você comer um punhado de semente de abóbora todos os dias, você praticamente tem a concentração de magnésio necessária para você ter manutenção da saúde. E as pessoas não comem semente de abóbora, eu fico impressionado que eu falo muito nas minhas consultas sobre semente de abóbora e as pessoas conhecem, mas não comem. Eu falo, por que você não come? Porque eu não sei se é bom, não sabia que era bom e etc. Agora que o doutor está falando, eu vou comer. Das oleaginosas, as amêndoas são as maiores fontes de magnésio, fontes excelentes de óleos bons, de gorduras boas para a nossa saúde, de vitamina E, etc. Amêndoa, então, também é uma oleaginosa que deve ser introduzida na nossa alimentação, que é uma fonte excelente de magnésio. Em suma, esse vídeo eu só quis mostrar que a natureza nos deu uma fonte do mineral fundamental para a nossa saúde, tá bem? Que a gente tem que colocar na nossa alimentação diária para não ter que fazer suplementação, tá bem? Porque eu já no vídeo de suplementação eu explico muito do que é o poder da indústria dos suplementos, que movimenta bilhões de dólares e que faz a gente acreditar que a gente tem que tirar os minerais de cápsulas, né? Cápsulas envoltas muitas vezes em plásticos e que cheias de outros recipientes que possam fazer mal para a nossa saúde. Então não, a gente tem que tirar da alimentação, desses alimentos todos que eu falei e muitos outros. Depois eu vou deixar uma lista dos alimentos com maiores concentração de magnésio, tá bem? Quem for inscrito na minha página é www.rodrigoayub.com, você deixa o e-mail e eu vou mandar uma lista dos alimentos mais ricos em magnésio, alimentos que a gente tem que colocar na nossa alimentação todos os dias, como se fosse uma cápsula, um suplemento para a gente ter níveis ótimos no corpo, tá bem? Não deixem de ver o vídeo que eu falo em estúdio sobre, mais detalhadamente sobre o magnésio, tá bem? É um dos minerais mais importantes para otimizar o nosso corpo. Outra coisa, quando eu também falo de suplementação, é porque quando você suplementa, eu vou tomar uma cápsula de magnésio, a natureza nunca colocou um mineral isolado. Quando você come, por exemplo, como eu falei, o espinafre é fonte de magnésio e de outros minerais que são importantes para equilibrar o magnésio no nosso corpo. Você toma um mineral isoladamente, por exemplo, vou tirar o potássio, ele só funciona no nosso corpo se você tiver níveis ótimos de magnésio. Então, você tem que ter essa sincronia, potássio, magnésio, cálcio, fósforo, são minerais que se interrelacionam no nosso organismo. Por isso, quando você toma um suplemento isolado, isso pode fazer mal para o seu corpo, muito mais mal do que você ter deficiência às vezes, tá bem? Então, tentar buscar da natureza que tem os minerais de forma equilibrada, tá bom? Minerais de uma forma muito mais orgânica e muito mais assimilável para o nosso corpo, além de outros diversos nutrientes e fitoquímicos, etc. O vídeo foi só para tentar isso. Fique aqui com o encanto e a maravilha do pôr do sol aqui na cidade de Aveiro, em Portugal, uma cidade que eu já moro há muitos anos, e com todo esse verde em volta, que é essa dádiva dada por Deus, pela natureza, em prol da nossa saúde. Beijão e até um próximo vídeo.